Bom dia, alunos. Hoje, dia 30 de setembro, estamos iniciando mais uma videoaula de matemática. E o assunto de hoje é função exponencial, conforme veio tratado na semana 3 do PET, volume 4. Então, hoje nós vamos fazer essa correção. Mas antes de fazer a correção, vamos dar uma olhadinha aqui na definição da função exponencial que veio no nosso PET. Essa definição está na página 25. A função exponencial, ela é uma função definida por f de x, que é a elevado a x. Ou pode ser f de x, que é k, que multiplica a elevado a x. Então, pela nossa apostila, pelo nosso PET, eu vou até compartilhar aqui a tela para vocês acompanharem comigo, como veio no PET. No PET vem falando que a nossa função exponencial, ela é definida por f de x, que é a vezes b elevado a x. Tá? Essas letras não importam não, gente, eu posso usar qualquer letra, né? Olha aqui como que eu coloquei, só que não é obrigatório haver um número inteiro multiplicando pela base. Eu posso ter apenas a base elevada ao expoente x. Ou também eu posso ter um número multiplicado pela base que vem elevada a x. Essa é a definição da função exponencial. Agora, quanto ao gráfico, vejamos aí quanto ao gráfico. A função exponencial, ela tem um tipo específico de gráfico. Nessa época de pandemia, a gente ouviu muito falar de exponencial pela televisão, porque a proliferação do vírus, como uma pessoa passa para outras e outras vão passando, o crescimento desse vírus, ele ocorreu de forma exponencial. Então, esse gráfico, ele tem apenas esse formato aqui. Vai variar se a curva vai crescer mais rápido ou mais devagar. Outra variação, se ela é crescente, conforme essa primeira aqui, ou se ela é uma curva decrescente, certo? Mas o formato da função exponencial é sempre esse aqui. Agora, vejamos outro detalhe. O que define se a função ela é crescente ou se ela é decrescente? O que define é a base. No meu esquema aqui, eu estou representando a base pela letra A. Então, como eu estou representando a base com a letra A, então, se a base for maior que 1, eu pus 0 aqui, mas não é 0 não. Se a base for maior que 1, então essa base pode ser 2, pode ser 1,1, a base pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 4/3. Se a base for qualquer número maior que 1, faz com que a nossa função ela seja crescente. Então, o gráfico dela é esse primeiro aqui, ó. Toda vez que a base for maior que 1, o nosso gráfico é crescente. Caso a nossa base ela não pode ser 0, porque todo 0 elevado a qualquer número é sempre 0. A nossa base não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1. E a nossa base ela não pode ser negativa, porque o número negativo elevado a determinado expoente, ora ele é positivo, ora ele é negativo. Então, não tem uma regularidade para se tornar uma função exponencial. Então, a nossa base ou é maior que 1, gera um gráfico crescente, ou essa base, ela fica entre 0 e 1, tipo 0,5, 0,2, 3/4, que são 0,75, né? Então, se ela estiver entre 0 e 1, vai fazer com que o meu gráfico seja decrescente. Então, vamos olhar aqui, olha o gráfico decrescente. O formato é o mesmo, porém, a curva está
descendo. Então, nós temos essas duas possibilidades de gráfico da função exponencial. Agora, vamos aos exercícios que nós temos aí, que estão na página 26. Represente as seguintes funções no plano cartesiano. Eu vou fazer essa representação de duas maneiras. Vou fazê-la no plano cartesiano, manualmente. Em seguida, eu vou trazer essa apresentação para vocês através do GeoGebra. Né? Eu vou trabalhar com vocês dessas duas maneiras para a gente corrigir. Para construir o gráfico de uma curva, eu preciso de pelo menos 5 pontos. Então, os valores de x eu posso atribuir. Eu posso escolher. Eu escolhi como valores para x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora, os valores de y, eles precisam ser calculados de acordo com a minha função. Então, o x eu escolho e o y é calculado em função daquele x que eu escolhi. Então, o primeiro valor que nós vamos escolher aqui, utilizar, que eu já escolhi, é o menos 2. Então, nós vamos substituir o menos 2 no lugar do x. Então, f de menos 2 é 3 elevado a menos 2. Toda vez que eu tenho o expoente negativo, eu devo inverter a base. O inverso de 3 é 1/3. Invertendo a base, o meu expoente se torna positivo. E agora eu resolvo normalmente. 1/3 ao quadrado, 1/9. Então, o primeiro ponto que eu tenho é menos 2 e 1/9. Se eu quiser achar o valor decimal correspondente a 1/9, basta eu dividir 1 por 9, que vai dar a dízima periódica 0,1111. Agora, vamos substituir o próximo valor. Eu vou substituir menos 1 no lugar do x. Substituindo menos 1 no lugar do x, eu tenho 3 elevado a menos 1. Expoente negativo, eu devo inverter a base. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ficar 1/3. 1/3 é 0,3333. Para descobrir a correspondência decimal de uma fração, basta efetuar a divisão. 1 dividido por 3. Vamos agora substituir o nosso terceiro número. O nosso valor de x é 0. 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o ponto é 0 e 1. E agora, vamos substituir o 1 no lugar do x. 3 elevado a 1 é 3. O próximo x é 2. Então, nós vamos substituir o 2 no lugar do x. F de 2 é igual a 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Vamos, então, construir o gráfico desta função. Eu já desenhei aqui, previamente, um plano cartesiano para ficar mais rápido, né? Senão a gente demora demais o nosso cálculo. Então, vamos marcar aqueles pontos que a gente acabou de calcular aqui no nosso plano cartesiano. Menos 2 e 0, vocês não estão conseguindo ver aqui, só um minutinho. Vou focalizar aqui um pouquinho melhor. Agora sim. Menos 2 e 0,11. Primeiro, eu localizo o valor no eixo x. Menos 2 do eixo x está aqui. 0,1 é entre o 0 e 1. Bem pertinho aqui, ó. Quase encostando no eixo x.
porém, não pode encostar no eixo x. A função exponencial, não existe nenhum resultado de potência de base não nula que dê zero. Então, não pode encostar no eixo x. O segundo ponto é menos 1, vamos localizar o menos 1 aqui, ó, no eixo x. E 0,3. 0,3 é um pouquinho para cima do 0,1. Lembrando que esses valores são aproximados, tá? O papel, para fazer certinho, isso aqui, teria que ser o papel milimetrado. Mas para nós, no ensino médio, não tem essa necessidade. O quadriculado está ótimo. Terceiro ponto, 0 e 1. Então, é o 1 do eixo Y. Se tem 0, fica no eixo. Como o 1 é no Y, marca o 1 do eixo Y. Agora, 1 e 3. 1 no eixo X vai ligar, ó, o 1 do eixo X liga com o 3 do eixo Y. 2 e 9. Primeiro eu localizo o 2 no eixo X. Agora eu vou ligar esse 2 com o 9 do eixo Y. O 2 do eixo X com o 9 do eixo Y. Esse gráfico é uma curva. Por se tratar de uma curva, eu não posso usar régua. Eu preciso desenhá-lo à mão livre. Então, vamos lá. Observem que é justamente aquele formato que a gente acabou de ver. E agora eu vou fazer para vocês no GeoGebra. No GeoGebra, basta eu colocar y igual 3 elevado a x. Olha como o gráfico, eu vou minimizar um pouquinho aqui. Ó. Olha como o gráfico ficou igualzinho ao meu. Cortou o y no ponto 1, e aqui, ó, é o ponto 2 e 9. Aqui é o ponto 1 e 3. Olha como ficou perfeitinho aqui o nosso gráfico, os dois ficaram bem parecidos. Esse eu fiz mais devagarinho. Os outros gráficos, a gente vai fazer da mesma maneira. Porém, eu vou fazer o cálculo um pouquinho mais rápido, tá? Senão a gente vai demorar demais nessa conclusão aí. Então, vamos voltar aqui para a minha folhinha de... a minha folhinha de caderno. Pronto, vamos lá. Então, vamos agora para a letra B. Na letra B, a função que eu tenho é g de x igual a 5 elevado a x. Ah, vamos anotar que essa aqui, ó, foi a f de x, né? Então, a minha base agora é 5. 5 elevado a x. Nós vamos substituir os mesmos valores. 1 a 1. Menos 2 no lugar do x. Fica 5 elevado a menos 2, que é 1/5 ao quadrado, 1/25avos, 0,04. Depois nós vamos substituir o menos 1. Vamos substituir 0, 1 e 2. E encontrar os valores. Agora, que a gente já encontrou, nós vamos marcar estes valores no nosso plano cartesiano. Nós vamos marcar menos 2 e 0,4. Gente, vai coincidir praticamente no mesmo lugar, tá? Porque é muito pertinho, não dá para fazer muito diferente. Menos 1 e 1/5 é 0,2, um pouquinho para baixo aqui. 0 e 1 é aqui. 1 e 5. 1 e 5. 2 e 25. Vocês viram que eu fiz meu gráfico imenso, ó. Justamente, vou puxar, vou ver se eu consigo puxar um pouquinho aqui.
para vocês verem até o 25 lá, ó. Aí. Agora que eu tenho os pontos, tá um pouquinho confuso, gente, mas justamente porque pediu para fazer no mesmo plano cartesiano. Essa é o G de X, tá? Agora, para ficar mais bonitinho, mais fácil de entender, vamos fazer aqui no GeoGebra? Y é igual a 5 elevado a X. Olha lá o gráfico. Eu vou até minimizar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Olha como eles são muito parecidos, ó. Muda pouca coisa, quase no mesmo lugar. Viu como ele vai ficando muito parecidinho? Então, a função exponencial é sempre esse formato. Só que a verde é o 3 elevado a x. Ela cresce um pouquinho mais devagar. A azul é o 5 elevado a x. Ela já cresce bem mais rápido, porque a base é maior. Quanto maior a base, mais rápido será o seu crescimento. Agora, nós vamos para a letra C. Aqui na letra C, a nossa base, ela é 1/5. Então, observe que a nossa base aí, ela é 1/5. Então, 1/5 elevado a menos 2, expoente negativo, inverte a base. O inverso de 1/5 é 5. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25. 1/5 elevado a menos 1. Expoente negativo, inverte a base. Vai dar 5 elevado a 1. 5 elevado a 1, 5. 1/5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 1/5 elevado a 1 é 1/5, que vale 0,2. 1/5 elevado ao quadrado é 1/25avos, que transformando em decimal dá 4 centésimos. Observe que os valores são os mesmos que nós achamos na função anterior. Porém, a ordem de colocação deles está inversa, porque eu inverti a base. Então, 1/5 em decimal é 0,2. 0, é aquilo que eu falei com vocês agora mesmo. Se a base for 0, ou seja, se a base estiver entre 0 e 1, a minha função, ela é decrescente. Certo? Toda vez que a base é 0, alguma coisa, a minha função é decrescente. Vamos, então, marcar estes valores no plano cartesiano para a gente ter essa noção. E depois a gente vai fazendo o GeoGebra também, que fica mais bonitinho, mais bem feito. Eu vou marcar menos 2 e 25. Menos 2 e 25. Menos 1 e 5. 0 e 1. 1 e 0,2. 2 e 0,04. Agora, eu vou ligar estes pontos, ligando esses pontos, a mão livre. Não repare, porque no desenho eu não tenho muita habilidade. Então, observem que a nossa função, formato é o mesmo, porém a função, ela é decrescente. Vamos fazer lá no GeoGebra, para ficar mais bonitinho, mais bem feitinho? Y é igual a 1/5 elevado a x. Olha, a nossa função vem marcada em vermelho, ó.
Olha como ela é o reflexo do espelho da marcada de azul. Ela é a inversa. Ela é uma função decrescente. Vamos agora para a nossa próxima função, que é a nossa letra D. Na letra D, eu já fiz os valores aqui, ó. 2,5 elevado a menos 2. 2,5 em fração são 25 décimos. Se eu simplificar essa fração, 5 meios elevado a menos 2. Expoente negativo inverte a base. O inverso de 5 meios são 2 quintos. 2 quintos ao quadrado fica 4,25. Dividindo 4 por 25, nós vamos ter 16 centésimos. Agora, 2,5 elevado a menos 1 são 25 décimos elevado a menos 1, que são 5 meios elevado a menos 1. Expoente negativo inverte a base. O inverso de 5 meios são 2 quintos. 2 quintos elevado a 1, que vai resultar em 2 quintos. 2 quintos em decimal são 4 décimos. 2,5 elevado a 0 é 1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. 2,5 elevado a 1, ele mesmo. 2,5 ao quadrado, 6,25. E agora nós vamos marcar estes valores novamente no nosso plano cartesiano. Então, vai ficar menos 2 e 0,16, menos 1 e 0,4, 0 e 1, 1 e 2,5, 2 e 6,25. Então, vamos puxar aqui e desenhar o nosso gráfico da função Q de x. Observe que ela fica muito parecida, emendada. No plano cartesiano está até difícil de definir uma e a outra, porque como eu desenhei com a mesma cor, o formato é sempre o mesmo, porque essas três crescentes, ó, estão muito próximas. Vamos ver aqui pelo GeoGebra. Y é igual a 2,5 elevado a x. Olha, agora o gráfico veio em laranja. Olha o gráfico nosso em laranja aqui, ó. Ele está muito próximo do outro. E observem que todos cortaram o eixo Y no ponto 0 e 1. Por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui só seria diferente caso a minha função fosse do tipo y ou f de x, a mesma coisa, é igual 2 vezes 3 elevado a x. Vamos fazer essa outra aqui? Y é igual 2 vezes 3 elevado a x. Nesse caso, ela não cruza o y no 1. Nesse caso, ela cruza o y no 2, por causa justamente de ser o 2 que está multiplicando pela base. Porque aí eu faço 3 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2, 2. Se aqui fosse y, é igual a 5 que multiplica 3 elevado a x. Cortaria o y no 5. Vamos fazer esse último exemplo aqui, para vocês verem essa questão. 5 vezes 3 elevado a x. Olha como agora ela cortou aqui no
5. Certo? Por quê? Porque 3 elevado a 0, ou qualquer base elevada a 0, é 1. 1 vezes 5, 5. Então, concluímos aí a construção do nosso gráfico. Né? Concluímos aí, então, a construção dos nossos gráficos. Se alguém quiser entrar no GeoGebra, é só colocar aí, ó, www.geogebra.org, e aí lá você entra na opção de fazer o gráfico, tá? É bem simples. Vamos, então, agora para a questão número 2. A questão número 2, a gente já respondeu. Letra A. Qual que é o ponto comum a todos os gráficos? É o ponto 0 e 1. Né? Vamos anotar aqui, para ficar bem feitinho. O número 2, a letra A, a resposta é 0 e 1. Todas as funções passaram pelo ponto 0 e 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Vamos à letra B. Na letra B, o gráfico, eles cortam o eixo X? Não. Eles não intersectam, eles não cortam o eixo X, porque não existe número não nulo que dê uma resposta nula, né, na potenciação. Então, por isso que não existe. Classifique em crescente ou decrescente. Então, a letra A, a letra B e a letra D foram crescentes. E a letra C foi decrescente. Vamos ao número 3. O alcance das redes sociais na vida cotidiana trouxe alguns fenômenos, muitas vezes trazem impactos positivos ou não. Então, uma questão que a gente pode ver é o meme, né? A figurinha que a gente, o pessoal cria e depois vai mudando, vai mudando, vai mudando. Essa figurinha aí, ela fez muito sucesso em 2016. E aí eles fizeram uma fórmula de visualização aí e fizeram essa tabela, né? Qual deve ser o valor de A da função? Essa questão, ela não ficou muito bem elaborada, não. Por quê? Porque se a gente utilizar o 1, vai dar uma resposta. Se a gente utilizar o 2, 3 e 4, vai dar uma outra resposta. Então, eu vou dar como opção aquela do 2, 3 e 4, tá? Porque como são em 3 valores, eu acredito que aqui fosse o 9, tá? Para poder ela ficar certa. Então, a nossa função, ela é definida por f de x, que é a vezes 3 elevado a x. Nesse caso aqui, ó, o meu x vale 2. E o meu resultado o meu y é 27. Então, vamos substituir. O f de x é o y, é o 27. O a eu preciso descobrir. E o x está valendo 2. 3 ao quadrado, 9, né? Então, vou puxar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Então, 27 é igual a 9A. A é igual a 27 dividido por 9. Então, A é igual a 3. Essa foi a questão 3, letra A. Letra B. Quantas pessoas viriam o vídeo após a primeira hora de exibição? Na letra B. Gente, 1 hora são 60 minutos. Então, eu teria que substituir nessa equação o 60 no lugar do x. Aqui agora a gente já sabe que é 3, né? Mas 3 elevado a 60 dá um número de 30 dígitos.
E isso não existe, tá? Não tem como você fazer sem calculadora essa conta. Então, eu vou deixar dessa maneira. Só que isso aí é muito mais que a população mundial. Então, eu não poderia ter colocado aqui, pessoas viram o vídeo. Quantas vezes o vídeo foi acessado? Porque, às vezes, uma mesma pessoa acessou o vídeo várias vezes, né? Então, nós não vamos terminar essa potência, porque nem na calculadora comum de vocês não vai conseguir. Porque a calculadora comum, ela tem 10 dígitos. E esse número aqui vai ficar um número de 30 dígitos. Então, nem na calculadora não dá. Então, vamos indicar dessa maneira aqui. Nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações? Vamos continuar nossa tabela? 2 é 27. 3 é 81. 4 é 243. A gente observa que aqui está multiplicando sempre por 3. 5 minutos depois, eu vou pegar o 243 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9, 12 vai 1, 729. Já superou 1000? Não superou 1000. Ainda não. Vamos novamente multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27 vão 2, 6, 8, 2000. Após 6 minutos é 2.187 visualizações. Então, quanto que vai superar 1000? Entre 5 e 6 minutos. Certo? É que vai superar as 1000 visualizações. Vamos agora à questão 4. A questão 4. O Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial seja de R$ 1.800, supondo um aumento percentual fixado por ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde ao piso salarial, ela é a fórmula, a lei que define a função, aqui no número 4, ela é: o salário varia em função do tempo. R$ 1.800, reajustado com 3%, aí a gente colocou na forma de decimal elevada ao tempo. Essa é a fórmula. Então, é uma função exponencial, porque o salário varia de acordo com o tempo. E o tempo está no expoente. Aí pergunta, qual deve ser o salário da pessoa depois de 2 anos? Então, o meu tempo, ele é de 2 anos. Então, vamos substituir aqui para calcular. O salário depois de 2 anos é 1.800 vezes 1,03 elevado ao quadrado. Vamos fazer aqui 1,03 elevado ao quadrado. 9030301, 90601. 1, 2, 3, 4. Vai ser o salário depois de 2 anos, vai ser 1.800 multiplicado por 1,0603. Multiplicando esse valor por 1.800, o salário será de R$ 1.909,62, que é a letra E. Então, essa matéria, função exponencial, ela é utilizada em juros compostos, proliferação de bactérias, em diversas situações da biologia, viu? E também em diversas situações da matemática financeira. Então, é algo muito importante para o nosso conhecimento. Mais uma questão do Enem. Essa questão do Enem nem é necessário fazer conta, nós vamos apenas ler e interpretar o problema e identificar o gráfico correto. Esta aí é a questão
5 do nosso PET, semana 3. Ao abrir o negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais durante os 2 primeiros anos. Aí não está tão legível esse gráfico aí no PET, mas aqui, ó, o tempo. Aqui é 1 ano e aqui 2 anos, tá? Não ficou muito legível aí esse gráfico, mas dá para a gente responder aquilo que nós estamos precisando. No primeiro ano, as suas vendas foram linear. Linear é uma linha reta. Toda vez que falar linear, o linear é uma linha reta. E uma linha reta, ela é o que é determinada por uma função do primeiro grau. Então, no primeiro ano, foi algo linear, foi uma linha reta, uma função do primeiro grau. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda. E as suas vendas cresceram de modo exponencial. Exponencial é aquela curva que a gente conhece, né? Que eu falei para vocês que o formato é o mesmo. Vai mudar uma coisinha ou outra, mas crescente ou decrescente. Essa eu já desenhei crescente, porque no exercício falou que ela cresceu exponencial. Então, ela é uma função exponencial, do tipo A elevado a X. Agora, aqui, no primeiro ano, foi uma linha reta? Ó, o primeiro ano termina aqui. Não, foi inteiro uma exponencial. Então, a A não é. A B é uma função logarítmica, ela nem é exponencial. Logarítmica a gente não vai aprender agora, mais para frente. Ó, nem tem o formato da exponencial, então não pode ser. A letra C foi uma linha reta em todo o período, e não pode. Linha reta é só até aqui, ó, só até terminar o primeiro ano. Então, a letra C não pode. A letra D foi uma reta no primeiro ano? E depois uma exponencial? Sim, é a letra D. Observem como aqui, ó, até a setinha é uma linha reta. Daqui para frente é uma exponencial. E a letra D também não pode, porque ela nem tem o formato da exponencial. Então, a resposta certa é a letra D. Finalizamos aí, então, a correção da semana 3 do PET. E o que vocês vão fazer para mim na semana 4? A semana 4, ela traz o mesmo conteúdo da função exponencial, porém, ela traz alguns exemplos a mais, certo? Então, vocês vão substituir valores, vocês vão fazer justamente aquilo que a gente fez, tá? Só que vai ter um pouquinho mais de conhecimentos, viu? Qualquer coisa vocês podem me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição. E a semana 4, ela vai ter quase nada de exercício, olha aqui, ó. Só esses 3 exercíciozinhos aqui, ó, para vocês raciocinarem. Eu não vou explicá-los, senão eu dou a resposta, tá? Mas na próxima semana a gente faz a correção. Um bom dia a vocês, até a próxima quarta.